Tá bom. Algumas coisas que a gente já viu na- nas aulas passadas, que a gente viu como que algumas ferramentas para a gente resolver problemas, bugs dentro do nosso código e algumas coisas que ajudam bastante a gente. Aí, isso aqui é uma listinha. A gente tem o Help 50. Help 50 a gente já viu que é quando a gente tem algum problema na compilação do nosso código e a gente não está sabendo descobrir onde está aquele problema. Está faltando alguma coisa ou tem algum erro ali de lógica, que aí o Help 50 ele vai e ajuda a gente até onde ele consegue, que nem tudo ele consegue resolver. O Style 50 é mais alguma coisa de estética, que, por exemplo, não vai mudar nada dentro do código em si, mas ele vai ajudar a organizar o código, fazer ficar bonitinho, enfileirado, com quantidade certa de espaços e quantidade certa, beleza? Que é um jeito mais fácil de ver o seu código. Check 50 ele serve para a gente corrigir os deveres que a gente está passando aí, quase de 3 em 3 semanas ou de 2 em 2 semanas, não sei. E a gente tem o printf, que aí sim a gente entra para resolver bug, que é justamente o jeito de debugar um código. Por exemplo, na maioria das IDEs, que a gente tem uma IDE do CS50, mas na maioria das IDEs, não na maioria, mas em algumas IDEs, não existe um sistema de debugar próprio daquilo ali. Aí o que a gente faz, a gente vai dar um printf. Printf basicamente é para a gente ver as variáveis que a gente está trocando. Por exemplo, eu quero que numa equação, sei lá, eu quero que ele vai me mostrando todos os valores que aquela certa variável já teve. Ele vai, você coloca o printf para ele toda vez que trocar, dar um printf e printar na nossa tela para a gente ir corrigindo. Beleza? Tem o debug 50, que é justamente para nossa ID. A gente já viu que o nosso código aqui do lado tem o nosso sistema de debug, que ele vai estar sempre aqui, que vai mostrar tudo. E a gente, sempre que tiver uma linha ali, vou abrir uma coisa aqui, a gente tem essas linhas, a gente vai e clica aqui do lado para marcar até onde que é para ir, sem parar. Aí ele vai parar naquele ponto ali e a gente vai clicando aqui em cima, linha por linha, pra gente ir corrigindo, beleza? Vou voltar aqui. Beleza. E a gente tem um dos... é o último, porém um dos mais importantes, que é justamente para resolver um erro de lógica. Um erro de lógica, por exemplo, está tudo dando certo no seu código, porém na hora de mostrar um resultado, aquele resultado ele não sai como a gente estava querendo. Aí aconteceu um erro de lógica, o programa ele funciona, porém não está fazendo o que a gente estava pensando que ele faria. Então é um erro de lógica. O DDB a gente viu que é o Duck Debugger, que é o Rubber Duck, que é um patinho de borracha, que é o que? Justamente é para você conversar com aquele patinho ou qualquer outro objeto, que é para você começar a explicar o seu código até você perceber onde está o erro. Você mesmo vai perceber onde está o erro. É o melhor jeito que tem para resolver um bug, beleza? Aí tá aqui o DDB, Duck Debugger. E na nossa IDE a gente tem a opção de conversar com esse pato, que fica ali em cima. Ali em cima vai ter esse patinho aqui. É só clicar nele, aí vai aparecer aqui pra gente digitar alguma coisa e ele vai ficar respondendo lá o quack dele. Beleza? A gente viu também nas aulas passadas o que é uma memória RAM. Memória RAM basicamente é uma memória que ela é guardada temporariamente enquanto a gente está usando algum programa
E ele vai usando aquilo lá, e quando a gente fecha, ele simplesmente não usa mais aquilo e é retornado à nossa memória. Aí a gente estava vendo que a gente dividiu ela em quadradinhos, que cada quadradinho seria um byte. Por exemplo, um char, que é um caractere só, ele usaria só um desses quadradinhos. Uma string de 3 letras usaria 4 quadradinhos, porque seria 3 quadradinhos para as 3 letras e um quadradinho extra para a barra e o zero, que significa que terminou a nossa string. Aí a gente entra aqui em searching, que é uma coisa nova, que basicamente é o que? A gente vai procurar alguma coisa. A gente viu na primeira ou na segunda aula, não sei, não lembro muito bem, questão de um livro, de uma lista telefônica, que é basicamente eu quero um número, eu vou abrindo até descobrir onde que aquele número está. E o que é basicamente o nosso search? O que tem ali? A gente vai ter a nossa lista telefônica, o nosso input. A gente vai colocar um código ali dentro para no final dizer se aquilo ali se eu tenho aquilo que eu estou querendo. Que ele vai voltar no nosso output uma expressão boolean. Uma expressão boolean é uma expressão que só pode ser respondida com verdadeiro ou falso, sim ou não. Por exemplo, eu vou e procuro meu nome numa lista telefônica. Se aquela lista telefônica tiver o meu nome, então ele vai voltar uma resposta boolean de sim. Se não tiver, ele vai voltar que não tem. E aqui dentro é o nosso algoritmo. Aí a gente tem o running times. Running times é, por exemplo, quantas vezes eu preciso fazer uma ação para resolver um problema. São running times. Basicamente eu tenho o big O, que é esse O grande, O maiúsculo. E... calma aí, falou tudo. E ele basicamente é a quantidade de vezes que eu precisaria para resolver aquele problema ali. A quantidade de vezes máxima que eu precisaria. Por exemplo, eu tenho aqui o mesmo gráfico que a gente usou lá numa das primeiras aulas, questão da lista telefônica. A gente tem ali o vermelho sendo olhando página por página da lista até achar o nosso nome. A gente tem o amarelo ali, que é basicamente a gente vai pulando uma página, a gente divide aquilo na metade. E a gente tem o log 2n, que basicamente é o que? A gente tem um livro, abre ele no meio. Tá para frente ou para trás? A nossa, sei lá, a letra P. Tá para frente ou para trás da lista? Tá para frente? Então descarta o que tem atrás e abre metade do da frente. Tá para frente ou para trás? Tá para trás. Descarta a outra metade e vai fazendo assim até achar o nome que a gente quer. E como que eu representaria isso com aquele O ali? Basicamente desse jeito aqui. Que é o que? O, N, que é a quantidade de vezes máxima ali que precisaria. A gente, na primeira linha, a gente precisaria de N vezes, que é a quantidade máxima. No amarelo a gente precisaria de N dividido por 2, mas a gente vai ver mais pra frente. Na verde a gente precisaria de log 2n. Só que o que a gente pode fazer? Como o vermelho e o amarelo ele é muito perto do outro, e se a gente olhar bem no amarelo, a gente tem aquela questão de vou pular uma página e pode ser que eu tenha que voltar naquela página, porque pode ser que eu pulei o nome. Então o que acontece? Eu posso tirar esse dividido por 2, porque vai ser basicamente a mesma coisa. No final eu vou ter que olhar todas as páginas mesmo assim, que é o máximo de vezes que eu preciso fazer aquilo. Por exemplo, se eu pegasse aqui, se eu achasse em alguma dessas páginas que eu não pulei, se fosse uma das que eu olhasse, eu realmente acharia ali e eu não precisaria olhar todas elas. Mas como o O ele significa o máximo de vezes, então nessa questão a gente tem O, N, que é
porque a gente vai ter que voltar naquelas páginas ali para ver de algum jeito. No pior dos casos, a gente vai ter que voltar. E o log 2n. Ali é porque pode ser que seja algo muito grande, então a gente pode ser que coloque outro número ali, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10. Eu acho. Pode ser 10, pode ser 2, os outros que eu estou em dúvida. Mas aí a gente vai decidindo lá na hora, beleza? Então aí a gente tem, se a gente dá um zoom para trás, a gente vai ver que realmente a nossa linha vermelha com a nossa linha amarela, elas ficam muito juntas. Quanto mais zoom a gente vai dar para trás, mais zoom reverso a gente dá, mais juntas elas vão ficar. E o verde só vai distanciando. E aqui a gente tem os modos mais comuns de usar, de representar o running times, que é basicamente O de n elevado a 2, O de n vezes log de n, O de n, que é basicamente página por página, O log de n, que é aquilo lá, vai dividindo pela metade toda vez, e o O de 1. Aqui basicamente pode ser qualquer número, mas que seja um número específico. Por exemplo, eu posso resolver aqui, eu tenho certeza que eu posso resolver em 3 tentativas. Então vai e coloca em 3. Eu tenho certeza que eu posso resolver em uma tentativa, então eu vou e coloco 1. Aqui é um número, uma constante. E esse O, ele pode ser lido como na ordem de, em vez de ter que falar big O ou grande O, ele pode ser na ordem de. Por exemplo, na ordem de log de n, na ordem de n, aí vai. E a gente, vamos aí. E a gente vai ter também o uso de ômega nisso. O O, a gente viu aqui que ele é o pior dos casos, que ele é a pior quantidade que a gente vai ter ali. O ômega, ele é o contrário, ele é o melhor dos casos. Por exemplo, aí a gente usa as mesmas coisas aqui. Aí, por exemplo, eu tenho, sei lá, a mesma questão lá do livro. Eu posso simplesmente achar, por coincidência, na primeira vez que eu abri, então é 1. Então, aí seria 1, aqui, que seria o melhor dos casos. Vamos lá. Procura linear. Uma procura linear, basicamente, vamos lá. Basicamente, eu tenho 5 números. Eu tenho do 0, eu tenho o 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho do 0 ao 4. Eu tenho 5 números e eu embaralho ele. Eu embaralho esses números até ficar totalmente aleatório. Eu não tenho nenhuma ordem aqui. Aí o que eu faço? Eu, por exemplo, posso vir aqui. Se eu fosse pegar o O, eu viria aqui. Esse aqui, para procurar o 0, por exemplo. Esse aqui é o 0. Pode ser, pode não ser, mas vamos falar que não é. Então, esse aqui já não é. Esse aqui é o 0? 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 Esse aqui agora é o 0. Então, eu gastei todas as tentativas para conseguir achar o 0 que eu queria. Então, aí já seria o quê? O O, nessa questão, seria ON. E se eu fosse para procurar o ômega, por exemplo, eu tenho esses mesmos números aqui embaralhados da mesma forma. Eu posso, por exemplo, procurar no do meio. É aqui? Não é aqui. Mas, sei lá, eu posso dar sorte simplesmente de vir aqui. É aqui? É aqui. Então, aí eu já acho o melhor dos meus casos. Eu posso achar isso de primeira. O O, ele é o pior. Então, eu teria que contar todos eles. O ômega não. O ômega, eu viria. Aqui é o pior. Aqui é o 0? Não. Tá. Mas aí eu já posso dar sorte de vir aqui na segunda tentativa. Aí pegaria 2.
Só que como a gente está contando como ômega, a gente já define que o quê? Eu posso simplesmente vir direto aqui e achar o zero de uma vez, sem ter essa enrolação de ter que passar por todos. O ômega a gente já acha que é o melhor dos casos. Aí seria o ômega 1. A gente voltando nesse código aqui que a gente viu, o que é? Para i de 0 até n1. Por quê? Basicamente, i é o número de dedos que eu tenho. Aí vai, sei lá, o i ele seria ele contaria do 0 até n menos 1. Na verdade, o n aqui que é a minha quantidade de dedos. Eu tenho 5 dedos aqui, o meu n é 5. Eu tiro 1, que aí ficaria 4. Agora sim eu posso contar, porque eu estou contando do 0. Eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. É aquilo lá de computador começar a contar no 0. A gente tem que acostumar bastante nisso. Então a gente vai para ir de 0 até n, menos 1. Significa, eu vou olhar nesse dedo aqui. Tá aqui. Se o 0, que é o que eu estou procurando aqui nesse caso, tá aqui, eu vou retornar o valor verdadeiro. Retornar o valor verdadeiro aqui nesse caso, lembrando que aqui seria um looping, aqui seria uma condição, um if, um se, e aqui seria o que faria se entrasse nesse se. Beleza? Então, dentro desse se, eu tenho return true, o retornar verdadeiro, porque se eu achar de primeira, eu simplesmente não quero que ele faça mais isso, porque eu já achei o que eu quero. Para ele não ficar rodando todas as vezes, eu faço um return true. E aí, se eu estou procurando um número nesses 5 dedos aqui, vou de 0 até 4. Se eu estou procurando o número 5, ele vai passar aqui, não achou, não achou, não achou, não achou, não achou. E o que ele vai fazer? O looping parou porque a quantidade de dedos acabou na minha mão. Então ele vai, sai do looping e retorna falso. O retorna falso é justamente para saber que deu algum erro aqui. Alguma coisa aconteceu que não está certa. Então aí ele vai e termina o programa. Beleza. E agora a gente viu a procura linear, a pesquisa linear, e agora a gente vai ver a pesquisa binária. A pesquisa binária, por exemplo, aqui está em inglês porque eu não terminei de traduzir. Se a gente tem, por exemplo, 7 portas. A gente vai ter 7 portas. A gente quer achar, atrás dessas portas tem alguns números, que no caso são de 0 até 6, dessas 7 portas. Então, a gente vai e faz igual a gente fez com o livro, a gente vai abrir no meio. E, por exemplo, a gente sabe que aquilo lá tem ordem. A gente sabe que os números atrás da porta agora tem ordem. Está indo do 0 ao 6. A primeira porta é o 0, a segunda porta é o 1, vai até o 6. A gente vai, abre no meio. Primeiro, se o número estiver atrás da porta do meio, a gente vai retornar verdadeiro, porque a gente achou, já resolveu nosso problema. A gente quer achar, por exemplo, o 6, que é o último número. Eu abro no meio. O meio do 0 até o 6 é o 6? Não. Então a gente não vai retornar verdadeiro aqui. A gente vai olhar então. O número, ele é para trás do meio? Ele é menor do que o número que está no meio? O número que a gente está procurando. Ele é menor do que o que está no meio? Não. A gente está procurando 6. Então ele vai, pula isso aqui e ele vai e se encaixa nisso aqui, que é o número que eu estou procurando, ele é maior do que o que está no meio. Então eu vou e abro o meio da segunda metade e vai assim até eu achar o número que eu quero. Aí, se não tem portas, então o que eu faço? Eu vou e dou um return falso para o nosso programa terminar. Beleza, se eu tenho então um problema desse aqui, como que eu consigo definir o nosso O, o nosso big O?
a gente vai definir ele como log de n, assim como a gente fez no livro. Aqui, basicamente, é porque o jeito que a gente está fazendo vai dar em logaritmo. A gente vai abrir metade, pega a primeira metade, a segunda metade, abre metade, vai abrindo até chegar no nosso resultado. E pelo ômega, como que a gente vai fazer? A gente pode simplesmente, voltando lá no código, por exemplo, eu quero o número, sei lá, o número 3, 0, 1, 2, 3. Eu quero o número 3. Então, como que eu... Qual que é a melhor possibilidade de achar esse número 3? O que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Não tem portas. Não tem portas, beleza. Mas nessa primeira parte aqui... Peraí. Eu tenho portas. Essa primeira parte aqui, o que vai ser? Para eu não precisar fazer isso aqui, eu vou abrir no meio e qual o número que vai estar lá? Vai estar o 3. Então minha melhor esqueci a palavra. Minha melhor quantidade de vezes que eu vou precisar fazer isso aqui vai ser 1 igual. A gente pode ter sorte de precisar só olhar uma porta. Beleza? E agora vamos lá para nossa IDE. Aqui, deixa eu fechar essas coisas aqui. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Vamos começar para mostrar como que a gente faria essa pesquisa linear. Números.c vamos dar tá difícil aqui, include cs50.h include standard.io.h. Beleza, vamos dar um int main void aqui, int main void, como sempre. Aqui dentro, o que a gente pode fazer? Vou pegar int números. Deixa eu ver se eu troquei a tela aqui mesmo. Troquei, beleza. Int números. E como que a gente aprendeu a fazer as arrays? Basicamente o que? Era, sei lá, eu tenho 7 opções, então eu coloco o número 7, vai números 1 é igual a 0. Aí vai, no caso aqui também, é 0. Aí vai passando isso até escrever todos. Porém, existe um jeito mais fácil, a gente até viu isso na última aula lá corrigindo os deveres, que é basicamente, eu deixo aqui limpo, sem nada, e coloco igual a, abro a chave, fecho, e tudo que eu quero eu coloco aqui dentro. Por exemplo, eu quero o número 2, eu quero o número 4, eu quero o número 6, 5, 1, 0, 1, 2, 3, beleza, todos aqui. Beleza, todos aqui. Se eu tenho isso aqui, eu já tenho o número de 0 a 6, eu tenho os meus 7 números. Eu vou e começo a fazer uma pesquisa linear, então. Faço por, ou para. Aí eu coloco o nosso int, nosso looping for, int, y igual a 0, coloco aqui menor do que 7, a gente sabe que é 7 números, a gente poderia fazer uma pesquisa ali para ver quantos números que é, só que aqui a gente já sabe, para economizar tempo. E toda vez que passar o looping eu quero que faça 1 e mais, beleza? Aqui dentro, o que a gente pode fazer? Igual lá no nosso pseudocódigo, a gente vai fazer um se. Então, se números e aqui dentro for igual a 3,
printf encontrado. Eu quero que dê um return 0. Return 0 é a mesma coisa que retornar true, que é falar que está tudo bem para o nosso programa e que ele pode finalizar por ali. Então é igual a gente fez, fora do nosso looping, eu vou dar um printf aqui. Printf não encontrado. Pula a linha e dá um return 1. Beleza, vamos ver se eu esqueci algum ponto, alguma vírgula. Make números cadê? Que eu fiz isso e menor do que 7. Tá igual a 0, menor do que 7, então tem que ser igual a 6. Expected, esqueci vírgula aqui. Tá, aqui ó. Aí, beleza. Não make, funcionou, beleza. Números. E ele achou o nosso número 3. Vamos brincar mais com isso então? Vamos pegar aqui, sei lá, int, vou colocar input, mais fácil. Vou pegar um get int número, beleza, número. Se for igual a input, é para falar que está encontrado. Então make número, perguntou o número, eu quero o número 5, encontrado. Eu quero o número 7, não encontrado. Quero o número 3, encontrado. Beleza. Posso continuar brincando se eu quiser. Vamos ver algum jeito de brincar aqui. Até poderia fazer uma listagem, mas acho que já compensa mais ir para o próximo código, beleza? Vamos ver aqui. Nosso próximo código vai ser o que? Vai ser nomes. Basicamente a gente vai mexer com nomes agora. Que é, vamos ver aqui, mesma coisa de antes. Vamos dar um include csif.h, include standard.io.h, include, aqui a gente vai colocar um string.h porque vai ajudar a gente. Vamos lá, int main void, mesma coisa de sempre. Aqui dentro vamos fazer uma string, assim como a gente fez lá em números. A gente fez uma int lá, a gente vai fazer uma string aqui. Nomes, mesma coisa, é igual a vamos ver algum aqui para colocar. A gente pode colocar Harry, a gente pode colocar Purse, a gente pode colocar Ron, a gente pode colocar Peter, a gente pode colocar mais Snape, a gente pode colocar Logan, já tá bom. 3, mais um. A gente pode colocar também Tony. Beleza.
Harry, Percy, Ron, Peter, Snape, Logan, Tony. Vamos lá. Qual que vai ser o nosso... Vamos fazer a mesma coisa de antes, né? Vamos lá. For, eu quero int y igual a 0, seja menor do que 7. Toda vez que passar, aumente 1. Aqui eu vou fazer um if. Aqui dentro eu vou fazer um nomes e igual a Logan. Eu quero que dê um printf de encontrado. E return 0. E aqui printf não encontrado. Aí, beleza. Aqui parece tudo beleza, só que a gente tem um problema aqui. A gente viu lá em... A gente viu aqui em números, a gente fez basicamente a mesma coisa, só mudou os termos. Só que a gente... O int, os números, eles não funcionam igual as strings. Eles não são a mesma coisa. Então, para eu fazer isso aqui, no caso aqui até precisaria ter as aspas. Para eu fazer isso aqui, não funciona assim. O C, a nossa linguagem C, ela não faz isso aqui. Ela não entende o que seria isso. Até que se eu fizer... Calma aí que eu até esqueci. Ponto, vírgula aqui e aqui. Acabou dando um monte de erro aqui. Beleza. Vamos resolver isso aqui. Ó. Acabou dando erro aqui nas arrays. Deu erro por algum motivo nesse ponto aqui. Na vírgula. Foi dando erro em tudo que está aqui dentro. Beleza, vamos lá. O que acontece quando eu faço isso aqui com os números? Basicamente eu estou falando isso aqui. Vamos colocar aqui o 0, só para ficar igual antes também. E aqui tem que ser igual. Igual estava antes da gente colocar isso aqui. Aqui basicamente é o que? O i ele está sendo 0. Então aqui é como se tivesse 0 no primeiro momento. E a gente vai ter a nossa listagem aqui. O 0 ele é o número 2. Ele vai falar. É o número 2? É o número 0? 2 não é igual a 0. Então ele vai, nega, passa próximo até achar o 0 que está aqui no número 5, acho. 5? 5. 1, 2, 3, 4, não, 6. 0, 1, 2, 3, 4. Ah não, tá 5. É 5 mesmo. Ele vai achar o 0 aqui no número 5. O nomes, por ser uma string é o quê? Uma string é uma array de chars. Ele vai pegar o nosso primeiro aqui, ele não vai conseguir comparar com Logan. Por ser uma string, uma array de chars. Ele vai ser o H, A, R, R, Y, ele não vai conseguir fazer isso. Aí o que eu faço aqui? Em vez de usar desse jeito, o que eu vou fazer é usar uma coisa dessa biblioteca que a gente colocou aqui em cima, da nossa string.h, que basicamente é string compare. É isso aqui.
string compare. Aí basicamente o que vai ser que a gente vai colocar aqui dentro? A gente vai colocar dois requisitos, duas strings para se comparar. Aí primeiro a gente vai colocar nosso nomes e vírgula, e aqui a gente coloca o nome que a gente quer. Vamos colocar, por exemplo, Tony. E se a gente fizer isso aqui, já dá certo, porém ele vai como se fosse, ele vai errar. Por que ele vai errar? O que acontece nisso aqui? Basicamente, isso aqui é porque não está completo ainda, beleza? Basicamente aqui ele vai iniciar outro lugar aqui, como se fosse a mesma coisa que a gente tinha feito ali, aqui em main. Ele vai iniciar outro lugar aqui para baixo, e aqui vai estar escrito todo o nosso esquema lá, e no final ele vai dar return 0, que tudo deu certo, beleza. E se ele der return 1 é porque deu errado e é para voltar 1. Basicamente, então, isso aqui ele vai pegar o nomes e, que nesse caso é igual a 0, vai ser o Harry. Ele vai conferir, Harry é igual a Tony, ele vai conferir letra por letra, caractere por caractere. Ele vai pegar o H, vai pegar o T e vai falar, isso é igual na nossa tabela ASCII, isso é igual. Ele vai e, não, isso não é igual, então ele vem e retorna 1. Isso aqui, tudo isso aqui é como se virasse 1. Então o que a gente tem que fazer para completar isso aqui? Eu vou comparar com 0. Se eu comparar com 0, é porque, se isso aqui virar 0, é porque ele conseguiu um resultado. Ele achou o nosso nome Tony ali em cima. Aí ele vai e entra no nosso if e faz tudo isso aqui, beleza? Vamos dar um make nome aqui e vamos ver o que aconteceu aqui dentro desses nomes. Tá. Basicamente é porque aqui eu errei o símbolo. Aqui é que é chave. Vamos ver? Aí, agora tá funcionando. Vamos dar nomes e ele achou. Agora se a gente fizer brincar igual o outro, vamos, por exemplo, vir aqui, eu quero uma string input, mesma coisa de antes, que seja igual a get string. Pegar aqui nome, colocar a maiúscula aqui, ficar bonitinho. Isso aí. Aí a gente vai pegar um nome aqui. Aqui vai ser input. Vamos ver. Vai perguntar, eu quero Snape encontrado. Vamos procurar outro, eu quero um que não está ali, eu quero Luiz não encontrado. Vamos lá, sei lá, eu quero outro. Olá, não encontrado. Vamos colocar um que está ali, vamos colocar Peter encontrado, e assim está funcionando o nosso código. Beleza, essa aula acabou indo mais rápido do que eu achei que ela seria. Eu acho que já dá pra gente terminar aqui. 20 minutos sobrando, mas não tem muito mais para fazer daqui. Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto, porém a gente vai entrar mais nele. Vai demorar um bocado. Essa aula foi bem rapidinha. Próxima semana acho que já dá para passar dever, beleza? Então os aí que não tem feito já faz. Eu tenho a última aula, tem lá na sala do Discord, que chama aulas gravadas. A última aula era corrigindo os deveres. Se tiver alguma dúvida pode falar e vai treinando isso aqui, vai brincando de algum jeito com isso aí, coloca mais coisas no meio e tal.
E isso aí. Tchau.